Graça e paz, irmãos e irmãs. Passando aqui para compartilhar mais uma palavra, a qual o Senhor colocou em meu coração, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo do 54 ao 62, que diz assim: Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente está com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, aqui nesse texto, 2 pontos me chamou muita atenção, os quais eu já vou explicar, que foi a omissão de Pedro e o olhar de Jesus para Pedro. Nós sabemos que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os 3 evangelhos sinóticos da Bíblia. João também escreveu o evangelho, mas não entra aqui. Por quê? Por que esses 3 são sinóticos? Porque esses 3 tiveram a mesma visão para contar a história de Jesus. A ótica que eles viram foi a mesma. E se compararmos os 3 evangelhos, a maneira com que eles falam, relatam os fatos, são muito parecidos. Por isso que são evangelhos sinóticos, porque os 3 tiveram a mesma visão ótica. Aqui, quando eu disse, sobre Pedro ser omisso, Pedro, ele conhecia Jesus, mas ele foi omisso com medo de morrer, porque Jesus estava sendo levado, para ser sacrificado, e ali no Sinédrio ele já tinha apanhado e foi para a casa do sumo sacerdote, estava sendo levado para o sacrifício. E Pedro acompanhava de longe e em silêncio. E ele foi identificado porque eles identificaram que Pedro era um dos galileus, parecia com Jesus, andava com Jesus, tinha os trejeitos de Jesus. Porém, quando ele foi identificado, tanto pela criada e pelos outros moços que estavam lá, ele negou, disse que não conhecia Jesus. E aqui eu tiro uma lição para as nossas vidas. Quando somos omissos com a nossa boca? Quando nos calamos, como nos silenciamos diante de uma covardia e não falamos a verdade, não ajudamos a pessoa a sair daquela situação ou desmistificar na mente das pessoas aquilo que foi plantado de maneira errada em relação a alguém. E sabemos, e sabendo que aquela pessoa é inocente, a gente se cala, tendo a oportunidade de falar a verdade. E aqui o Senhor colocou em meu coração alguns pontos, como que estamos sendo omissos no nosso dia a dia. O primeiro foi esse que eu disse, que nós omitimos em falar a verdade para defender alguém. Depois, numa roda de amigos,
Nós temos vergonha de falar a verdade, que é a palavra de Deus, de falar o evangelho, que conhecemos Jesus e ministrar ali um versículo da palavra. Na internet, quando estamos sozinhos, estamos ou até mesmo na TV assistindo algo ilícito, estamos negando Jesus, né? Estamos sendo omissos. Em vez de estar assistindo algo que edifica, que santifica, estamos assistindo a pornografia, algo que não está edificando, algo que não está glorificando o nome do Senhor. Estamos negando Jesus. No trabalho, na roda de conversa com os amigos, quando podemos falar de Jesus, mas preferimos ser omissos para não perder ali o prestígio ou a validação daquelas pessoas que estão à nossa volta. Não falamos de Jesus. Nós, às vezes, até nos envolvemos em algo que não está glorificando o Senhor, um assunto, um momento, uma situação. Estamos sendo omissos, estamos negando Jesus. Na família, né, no almoço de domingo, no churrasco, quando nem todos são salvos e nós estamos ali reunidos, podemos tirar um momento para falar de Jesus, apresentar Jesus, liberar a palavra de Jesus, e não falamos para não nos indispor com os familiares. Estamos sendo omissos, estamos negando Jesus. E com a vida, às vezes falamos de amor, falamos muito bem a palavra, mas não damos nenhum testemunho. Os nossos frutos, as nossas ações não glorificam o Senhor no nosso dia a dia ou na nossa história. Aqui são alguns pontos os quais o Senhor trouxe que nós estamos sendo omissos e que Jesus não esteja sendo glorificado em nossa vida, na nossa história, onde estamos negando Ele. E indo para a parte do olhar de Jesus para Pedro. Olha que tremendo, olha que forte. Jesus disse que Pedro negaria, porque Pedro andava com Jesus, dizia amar Jesus, dizia ser leal, fazia parte, era um dos 12. Porém, Pedro caiu, né? Caiu na fé, estava fraco na fé, não por uma iniquidade, não era uma iniquidade porque Pedro não vivia isso constantemente. Foi um fato ali que aconteceu, dele estar fraco na fé e negou Jesus. Porque ele escolheu a aprovação de pessoas, né? Em vez de ficar ali do lado de Jesus. Mas Mateus 10:33, Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então aqui já fica uma lição para nós. Nós estamos negando Jesus em muitas situações nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Às vezes nós achamos que estamos aprovados, mas nós estamos negando Jesus. E mais adiante, no versículo 61, foi, né? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E Pedro disse que não negaria, mas ele já havia negado. Negou quando a criada falou que ele era um dos galileus, negou quando aqueles 2 homens identificou ele também. Veja bem, irmãos, o que Deus coloca também no meu coração, para mim, para você, homens e mulheres de Deus, que já somos justos, justificados pelo Senhor, fomos alcançados por Deus, somos justos porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, já fomos justificados pela fé. Então, abra sua boca, pregue a palavra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Em tempo e em fora de tempo. Porque é uma semente que será plantada na vida de alguém e no momento certo ela irá germinar e dar frutos. Às vezes você acha que falou uma palavra e aquilo apagou, aquilo ficou esquecido, não teve valor nenhum, engano. A palavra de Deus é uma semente lançada, né? Se a terra está fértil, se foi em pedra, se foi em arbustos, se foi nos espinhos, se foi em terra seca, a semente foi lançada. Uma hora, quando o Senhor Jesus
achar que é o momento certo, o Espírito Santo irá convencer, constranger esta alma e essa semente irá germinar e dar frutos. Assim como um dia a palavra do Senhor foi lançada sobre a minha vida, foi lançada sobre a sua vida e achou a terra no momento talvez não estava tão preparada para receber, mas ficou ali. Foi lançada a semente e no momento oportuno ela nasceu, cresceu e está produzindo frutos hoje. Para a glória de Deus, eu creio assim. E quando Jesus olhou para Pedro, Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor Jesus o disse. Ainda hoje me negarás. E Pedro se retirou do ambiente, saiu para fora, como diz aqui no versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ou seja, quando o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, o olhar de Jesus não foi para matar Pedro como a sociedade faz conosco. Não foi um olhar de câmera para nos fiscalizar e nos pegar num erro e nos condenar. Foi um olhar de amor, foi um olhar de misericórdia que constrangeu a alma de Pedro e Pedro se arrependeu amargamente, chorou, mas foi um choro de arrependimento. E o olhar de Jesus ali para Pedro o restaurou. Quebrou ele sim, quebrou todinho, mas foi para restauração e salvação, porque Pedro, ele foi salvo. Depois desse episódio, Pedro pregou para 3.000 almas e para mais de 3.000 pessoas, mas 3.000 almas aceitou o Senhor Jesus com a pregação de Pedro após esse episódio de deslize aqui que aconteceu na vida de Pedro. E veja bem, irmãos, o olhar de Jesus na minha e na sua vida é para trazer arrependimento, é para trazer restauração, é para nos colocar no eixo, debaixo do querer e da vontade de Deus, é para nos direcionar, é para nos colocar no caminho do Senhor. O olhar de Deus para nós é o cuidado dele sobre as nossas vidas, para não deixar os nossos pés vacilar. Ele traz paz, ele traz direcionamento e ele traz arrependimento. Se levante hoje. Se levante hoje. Deus, o nosso Jesus, aqui, né, ele amou Pedro da mesma maneira. O olhar do Senhor para Pedro não mudou. Ele amou Pedro da mesma maneira. Ele olhou para Pedro com amor. Ele não condenou com o olhar do mundo, como eu disse. E é assim que Deus nos olha. Ele nos olha com amor para nos colocar de pé. Então se levante hoje para a glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor também ela nos diz: se um justo 7 vezes cair, 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Então eu e você, nós somos o justo. Nós podemos cair na fé, nós podemos cair nas nossas palavras, nós podemos cair nas nossas ações, mas o Senhor Jesus não nos deixará prostrado. O Senhor Jesus nos colocará de pé. Então receba, toma posse dessa palavra. O Senhor Jesus nos colocará de pé para que o nome dele continue sendo glorificado nas nossas vidas. O fim de Pedro não foi ali, nesse deslize. A história de Pedro continuou, ele lançando a palavra e alcançando almas e alcançando vidas. Assim o Senhor Jesus quer fazer na minha e na sua vida para a glória e edificação dele. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que mais uma vez o Senhor colocou em meu coração para compartilhar, Pai, com cada pessoa que vai assistir essa live no YouTube. Que o Senhor, meu Deus, possa ir de encontro, que o Senhor, meu Deus, possa colocar as suas mãos poderosas, que o Senhor, meu Deus, possa dar livramento, que o Senhor, meu Deus, possa dar graça. Se essa pessoa está prostrada hoje, que o Senhor possa colocá-la de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito use a nossa vida como um canal de bênção para lançar a tua semente, que o teu Santo Espírito vai achando terra fértil, que o teu Santo Espírito, o Espírito Santo de poder vai convencendo, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas para a tua glória, meu Pai.
Que assim, meu Pai, como a palavra do Senhor nos alcançou, alcance as pessoas que vão ouvir essa live, que vão receber essa mensagem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua palavra continue sendo propagada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito vai levando essa palavra, que esses vídeos vão sendo multiplicados, que essa semente vai sendo plantadas em corações, entrando nos lares, que vidas venham ser alcançadas para a tua glória e para a tua edificação. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, cada vida que receber essa palavra, meu Pai. Abençoa que essa semente venha achar uma terra fértil, Pai. Que essa semente venha germinar, que essa semente venha dar fruto, que pessoas venham dar um sim para o Senhor, meu Pai. Um sim para o Senhor. Ainda o momento é oportuno, meu Pai, porque quando fecharmos os nossos olhos, não dará mais tempo de dar um sim para o Senhor, mas que em nome de Jesus, essa palavra vai alcançando vidas para a tua glória, que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém.